A direita brasileira ainda tenta se adaptar à nova realidade imposta pelo caso Master. O que fazer, afinal, com Ciro Nogueira? Até agora, a saída foi se afastar e silenciar. Flávio Bolsonaro diz que a ideia de que Ciro fosse vice em sua chapa era uma cortesia. Tarcísio de Freitas adiou o anúncio do PP à sua candidatura. Centrão e o Congresso, até aqui, ignoram o assunto. Na verdade, apenas 2 pessoas saíram à defesa de Ciro até agora. Ele e seu advogado. Tudo como se Ciro nunca tivesse feito parte daquele grupo, mas fez e faz. E a operação contra ele pode marcar uma virada no caso Master, abrindo espaço para expor com maior ênfase o papel da direita no escândalo. É isso, aliás, que explica o distanciamento e o silêncio da direita até agora sobre Ciro. Nessa edição, a gente vai falar também da tentativa do Supremo Tribunal Federal de acabar com os penduricalhos no judiciário e dos preparativos para a reunião entre Donald Trump e Xi Jinping. Antes de apresentar aqui os convidados para essa roda, conosco aqui nos estúdios da CNN em São Paulo, o cientista político Silvio Cassione, diretor do Grupo Eurásia no Brasil. Bem-vindo, meu caro. Boa noite, obrigado. Obrigado por estar aqui conosco. Thaís Herédia, comigo aqui também. E lá de Florianópolis, acompanhando Flávio Bolsonaro, a Jussara Soares, ao vivo conosco. Bem-vinda, Jussara. Oi, Caio. Boa noite para vocês, boa noite a todos. Boa noite. A gente já volta aí contigo, Jussara. Vamos lá. A operação contra Ciro Nogueira deu um impulso ao PT e ao governo para tentar colar o caso Master no Centrão e na direita brasileira. Flávio Bolsonaro, que vinha contando com Ciro para alianças, busca um distanciamento, enquanto o partido do presidente Lula, às vésperas da campanha eleitoral, passou a defender uma CPI sobre fraudes do ex-banqueiro Daniel Vercaro e seu extinto banco. A reportagem é de Thaisa Medeiros. Ainda na manhã da operação contra Ciro Nogueira, o líder do PT na Câmara, Pedro Uczai, defendeu na tribuna da casa que fosse instalada uma comissão para investigar as fraudes ligadas ao Banco Master. Nossa bancada assinou a CPI do deputado Hollenberg, do Distrito Federal, para ver a bandalheira do BRB. Até março, era a oposição quem pressionava por uma CPMI, principalmente em meio às suspeitas dos ministros do STF. Já o governo, querendo evitar o desgaste de imagem em um ano eleitoral, não embarcava na ideia. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, resistia a ler o requerimento de instalação da CPMI na sessão conjunta do Congresso convocada para o dia 30 de abril. A PF investiga um investimento de 400 milhões de reais feito pelo Fundo Previdenciário do Amapá em ativos do Master. O presidente da MPrev, na época da operação, havia sido tesoureiro de campanha de Alcolumbre. Um acordo com a oposição selou que Alcolumbre ignoraria o pedido de CPMI, enquanto seria pautada a derrubada do veto do presidente Lula ao PL da dosimetria. Pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro busca distanciamento. Nas redes sociais, Flávio chamou o apoio do PT a uma CPI de teatro e defendeu que agora seja instalada uma CPI sobre o caso Master. Sem blindagem, sem acordão, sem proteção política. Ciro vinha sendo a ponte entre Flávio e o Centrão. Como presidente do PP, também era o fiador para uma coligação entre PL e a Federação PP-União Brasil na eleição presidencial. Após a operação, o temor no PL é de que as implicações do caso Master façam da federação uma âncora política para Flávio. Em fevereiro, Ciro e o presidente do União, Antônio Rueda, chegaram a assinar uma nota defendendo a atuação de Dias Toffoli na relatoria do caso Master. Em entrevista à CNN, Flávio disse que é importante receber apoio da Federação PP-União Brasil, independentemente da relação que tem com Ciro Nogueira. São acusações graves que pesam contra ele, mas ele pelo menos tem a sorte de ter na relatoria do seu caso no Supremo um ministro que não vai agir fora dos autos. Silvio, eu vou pedir sua licença, a gente sempre começa com um convidado, mas vamos lá com a repórter lá em Florianópolis. Jussara, você me ouve bem, Jussara? Oi, Caio, boa noite para vocês, boa noite a todos. Eu não te ouvi muito bem, Caio. Vamos lá, eu vou te perguntar diretamente, qual que é a estratégia do Flávio? Hoje você entrevistou o Flávio Bolsonaro,
e está acompanhando essa agenda aí dele em Santa Catarina. O que você sentiu, assim? Qual que é o tamanho do constrangimento desse fator Ciro Nogueira na campanha? A ideia é se distanciar mesmo ou negociar só com o PP e não com o Ciro? Como que eles vão tratar esse fator Ciro, né, vamos dizer assim, na principal campanha da direita brasileira à presidência da República? Caio, estou aqui em Florianópolis, agora Flávio Bolsonaro se reúne ali com cerca de 300 empresários reunidos pela FEComércio de Santa Catarina para uma agenda de pré-campanha. Ao longo do dia, na entrevista que ele nos concedeu aqui, Caio, o Flávio Bolsonaro pela primeira vez citou Ciro Nogueira, o senador e presidente do Progressistas. O que a gente observa, Caio, para além do que ele disse na entrevista, é uma tentativa de calibrar a abordagem sobre essa operação contra o presidente do Progressistas e ex-ministro de Jair Bolsonaro. Nos bastidores, eles me diziam o seguinte, que eu fui questionar, por que a nota nas redes sociais, Flávio, não mencionava diretamente Ciro? Eles falavam, olha, até pelo respeito, pela relação de amizade que tem, mas isso não significa não defender a apuração dos casos. Esse tem sido o tom adotado. Mas, Caio, na entrevista fica muito claro que esse é um cálculo que vem sendo feito justamente para tentar não queimar as pontes com a Federação União Progressistas. Afinal de contas, como disse Flávio na entrevista, ele diz, olha, são muitos estados e que as relações são diferentes e aí sim podemos construir alianças. É basicamente o caminho que Flávio tenta neste momento, é não queimar pontes com toda a federação, defender essa operação, a investigação, sobretudo fazendo ali deferência ao ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, relator desse caso Master, e também voltou a defender a CPI do Master. E aí tem um ponto, Caio, que é importante a gente lembrar. Houve a aprovação, a derrubada do veto do PL da dosimetria numa sessão do Congresso, e essa sessão do Congresso ela foi convocada com uma pauta única. E a gente lembra que essa sessão ela foi convocada a partir do momento que a oposição, inclusive com líderes bolsonaristas, integrantes bolsonaristas, se comprometeram com Davi Alcolumbre em numa sessão do Congresso, não tratar de outro assunto. Outro assunto, nesse caso, a CPI do Banco Master. Agora, Flávio vem a público fazer a defesa da CPI do Banco Master. Mas, basicamente, Caio, para também se equilibrar com a bancada petista, o PT e o governo Lula, que voltou a falar também da defesa da CPI do Banco Master. A questão é que em algum momento, desde que a gente começou a cobrir essa fraude financeira e as repercussões foram escalando, governo e oposição, ou seja, o grupo do presidente Lula e o grupo de Bolsonaro foram mudando seus posicionamentos em relação a essa CPI. Esse agora é o momento de calibragem, como eu te disse, Caio, e a questão é o seguinte: tanto o Flávio Bolsonaro sabe que pode se valer dessa aliança com União e Progressista, lembrando que o presidente da União, Antônio de Rueda, que também vem sendo citado como uma pessoa muito próxima a Daniel Worcaro, dono do Master, e o PT, por outro lado, também faz esses cálculos. Ontem, o presidente Lula, quando foi questionado, inclusive aqui pela CNN, pela Priscila Yazbek, correspondente lá nos Estados Unidos, ele evitou fazer qualquer crítica. No final, ele disse assim: espero que todos sejam inocentes. Então, dá para ver que está todo mundo com essa calculadora desses riscos políticos, mas também o quanto essa aliança ainda é importante para a eleição. Silvio, será que a gente está numa virada do caso Master? Eu acho... Turning point. Turning point. Pode ter muitos ainda, porque é tanta gente envolvida, mas eu acho importante essa operação por indicar que a investigação e o processo conduzido pelo ministro André Mendonça está começando a apontar mais para a direita e para a centro-direita. E a gente tem alguns meses aqui até a eleição onde novas operações vão acontecer. É isso que deixa a coisa mais difícil para o Flávio e para a sua chapa. Eles querem ter o PP e a União ali, talvez com a vice e com várias alianças nos estados, mas o Ciro não foi o último, não foi a última operação. Outras virão.
E só com base no que já foi divulgado, no que a polícia já encontrou nos celulares, no que já foi publicado, a gente sabe que outros políticos também se mexeram para tentar ajudar o Master e vários deles estão na federação. Então, esse turning point, ou esse movimento mais à direita ou à centro-direita, tem mais material para esses próximos meses e se outros nomes forem afetados, pode complicar essa ideia de ter a federação formalmente dentro da chapa do Flávio. Sim, é impressionante, né, Thaís? E a própria nota do Ciro Nogueira hoje é uma nota isolada, você não vê o partido, você não vê um senador, você não vê deputado e um sujeito respeitado do ponto de vista político, eu estou falando, no universo político, não estou dizendo dali para fora, estou dizendo o sistema fechado político. Ele é um personagem relevante, né? Foi um ministro importante no governo Bolsonaro, chefe da Casa Civil, mas passadas 24 horas a sensação que a gente tem, eu tenho pelo menos, como observador e repórter, é de um isolamento. E está muito impressionante, Caio, historicamente, quando acontece um evento desse tipo, os partidos tendem a se fechar ali, né? Quantas vezes a gente já viu outros escândalos em que, pelo menos no primeiro momento, houve uma tentativa de proteger o sujeito. Eu estou muito impressionada com a rapidez com que rifaram o Ciro, né? Eu acho que é sinal dos tempos da política, em que a velocidade das coisas, olha o que aconteceu semana passada, olha o que está acontecendo agora. A velocidade das coisas empurra os políticos a uma visão tão individualista e de auto-salvamento que não importa quem quer que tenha sido o Ciro Nogueira, né? E será que ele é um político que consegue se reestabelecer na cena e voltar a ganhar força? Vamos olhar o que aconteceu com o Eduardo Cunha, que se a gente puder fazer alguma comparação assim, né, de importância da atuação política, do conhecimento de como é que a política funciona. O Eduardo Cunha não voltou a ser quem ele era, dificilmente voltará, mas ele conseguiu voltar ao Congresso Nacional. E o problema do Ciro Nogueira é porque o que avançar ainda sobre ele pode chegar, por exemplo, no TCU, Tribunal de Contas da União, que comprou aquela briga totalmente absurda com o Banco Central, questionando o Banco Central, dizendo que o Banco Central não podia ter liquidado o banco, né? Querendo fazer inspeção no Banco Central, né? Que nem o Dias Toffoli querendo fazer a cariação do diretor do Banco Central com o Daniel Vorcaro. Quer dizer, para mim são dois pontos-chave dessa investigação que em algum momento a investigação vai precisar esclarecer. E no caso específico do Ciro Nogueira, essa conexão dele com as indicações e a extensão que a influência política dele promoveu sobre cargos e outras pessoas na estrutura de poder vão precisar aparecer. Eu vi gente próxima dele dizendo que ele pode sair a candidato a deputado federal, ele seria senador, é uma eleição difícil para ele lá no Senado também, mas ele precisa do foro privilegiado, né, para se proteger, mas a candidatura a vice dele lá, que seria do PP, lá na chapa que ele estava montando, já saí disso. Ô Jussara, agora tem um dado que eu tenho ouvido muito de uma seta também na direita brasileira, quase com um salto alto, né, da campanha do Flávio até agora, né, achando que estava surfando, voando, cresceu muito rápido, se abstendo ali de apresentar as propostas econômicas, inclusive, do que pretende fazer com o Brasil. Você nota o que aí? Você nota uma extrema confiança? Eu não vou tirar de você, que você está aí fazendo a cobertura, que você vê um salto alto, mas qual que é o grau ali de otimismo dessa campanha que você sente aí? É um já ganhou, vamos ganhar, ou é uma eleição difícil? Qual que é a temperatura da campanha e com o impacto do fator Ciro Nogueira nela de ontem? Olha, Caio, há um otimismo, na verdade, um otimismo pelo quanto que Flávio vem performando até agora, numa candidatura que lá em dezembro, quando ela foi anunciada, né, foi respaldada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, foi recebida com muita desconfiança. Agora, a percepção que
que eles contam sobre Flávio Bolsonaro é muito diferente. Inclusive políticos que falavam, isso é um balão de ensaio, já começam a se aproximar. Então, por isso, eles observam que há uma percepção também de perspectiva de poder, o que acaba animando esse entorno da campanha. Inclusive, os integrantes da campanha, a cúpula da campanha que está trabalhando a imagem do Flávio, eles estabeleceram um cronograma. O primeiro momento, Caio, é justamente fazer Flávio Bolsonaro ser conhecido como Flávio Bolsonaro. Individualizar Bolsonaro como o filho mais velho, o filho mais moderado, o filho que é o candidato. Por quê? As pesquisas internas, as sondagens internas apontam que há uma grande confusão de parte do eleitorado, na maioria, assim, de diferenciar quem é quem. Então, essa etapa agora está sendo cumprida e dá para a gente observar isso pelas próprias publicações nas redes sociais de Flávio Bolsonaro. Agora, como você me pergunta, como foi recebida a questão de Ciro e também, essa mudança de humor. Na semana passada, e eu estava lá também no Senado, quando foi imposta aquela derrota ao governo com a rejeição de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal, a percepção, de modo geral, assim, e aí falando das pré-candidaturas, tanto a de Flávio quanto a de Bolsonaro, do presidente Lula, que era o seguinte: nossa, está muito bom para a direita, realmente tem um espaço aqui para ganhar essa eleição. E a gente via no entorno da pré-campanha do presidente Lula um desânimo, tipo um susto com a derrota que foi imposta. Nessa semana, com essa operação contra Ciro Nogueira e com a visita do presidente Lula à Casa Branca, na reunião com Donald Trump, embora não tenha assinado nenhum acordo, efetivamente não tenha trazido nada de concreto, a percepção é que isso mudou o ânimo na campanha. Então, quando as duas campanhas estão empatadas tecnicamente, as pesquisas todas apontam isso, o clima e o humor, e inclusive o otimismo, vai mudando de semana a semana, a depender dos fatos. A grande questão, Caio, e eu já te devolvo, é sobre o quanto o Banco Master vai influenciar semana a semana também. E aí vocês estavam falando que agora a questão do Banco Master está mais para a direita, porque a primeira operação contra com autoridades, políticos, foi a de Ciro Nogueira. Mas dentro da campanha de Flávio Bolsonaro, eles falaram: isso é muito... não acreditamos que será a única operação. Vai puxar uma fila e a gente está agora esperando a vez do PT, citando, claro, os supostos envolvimentos do PT da Bahia com Augusto Lima, que é sócio de Daniel Vorcaro. Ô Silvio, para finalizar esse bloco, você acha que o Master é o fator decisivo dessa eleição ou quais são as outras variáveis que você coloca? É um fator importante, mas não o mais decisivo. O mais importante hoje, que mais tem capacidade de virar essa eleição, é a guerra. Tá? Porque a guerra e o efeito econômico que vai ter, e pode aumentar ainda bastante, é o que pode neutralizar as ações que o governo tem tomado no desenrola, no imposto de renda, no 6x1, para tentar ganhar a eleição com base no discurso econômico. Tá? Se a eleição fosse amanhã, você tira a média das pesquisas e vê que seria, assim, está muito empatado. O Flávio, acho que talvez ganhasse, se a eleição fosse amanhã. Sim. O problema para o Flávio e para a oposição é que a eleição não é amanhã. A eleição, em outubro, tem uma campanha. Sim. Campanhas normalmente fazem bem para governos. Os governos de direita e de esquerda costumam ganhar apoio 4, 5 pontos, em média, durante a campanha. E muito tem a ver com esse tipo de... É a vantagem do governo. Você tem a caneta na mão, você vai tomando medidas, Agora teve o desenrola, o 6x1 está no Congresso, e aí você consegue dar aquele gás final e ganhar a eleição. O Master pode atrapalhar essa corrida do governo? Pode. Vai depender dessas investigações, mas a gente está vendo que também pode ser um problema para a direita. O que está mais claro que pode afetar para um lado ou para o outro, e pode tirar do Lula essa vantagem, no caso é a guerra.